com vocês? Olha a tia Aline aqui mais uma vez, na nossa videoaula de ciências, a nossa segunda do mês de maio. Antes de a gente começar a falar de qualquer coisa, vamos pegar nosso material, nosso livrinho, que eu espero que todos tenham vindo receber, né, do Farias Brito, volume 2, que é o que nós estamos trabalhando no momento, tá bom? Olha só, hoje na nossa aula de ciências, nós vamos continuar falando dos componentes naturais, só que agora uma coisa mais específica. Vamos falar da luz solar, só que nós vamos falar de outros componentes naturais de uma forma geral e o passo a passo das aulas seguintes a gente vai falando de um por vez, tá bom? Mas primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Aqui a tia quis botar uma introdução de como será a nossa aula. Primeiramente, nós vamos fazer a correção das páginas que foram para casa, né? Da 183 e 206. Depois nós vamos falar sobre o nosso assunto, os componentes naturais, a luz solar, da página 184 e 185. E depois nós vamos ter nossa atividadezinha, como sempre, né? Das páginas 184, 186, 263 e 264. A tia bota o plus e aquelas atividades que ficam lá no finalzinho do livro, tá bom? E aqui são as páginas. Do Farias Brito, volume 2. Vamos lá para a nossa correção. Aqui a tia cortou a página para ficar um pouquinho maior, mas a atividade é numa página só, tá? A página 183 que vocês vão abrir primeiro. Ele diz aí, ó. Observe a fotografia e responda às questões. Que seres vivos você observa na fotografia? Vamos analisar aquela fotografia e vamos ver quais são, o que é que ele quer saber? Os seres vivos. Vamos relembrar o que são os seres vivos? São os que nascem, certo? E, aliás, essa é a principal característica, né, do ser vivo, que são os que nascem. Depois, ele quer saber quais são os seres vivos que você está vendo aí. E aí, meus amores, quais são os seres vivos que vocês identificaram nessa imagem? Vamos lá, todos aqueles que têm vida, quais são aí? Seres humanos, muito bem, né? Tem algumas pessoas aí, muito bem. O que mais? A grama, tia. Sim, a grama. Olha só, eles estão sentados aí, né? Aí parece um parque. Aliás, é um parque, um jardim botânico. Olha a legendazinha. Vamos lembrar de novo a legenda, né? Para dizer o que é. Aí é o jardim botânico. Cheio de verde, né? Cheio de coisas naturais, de coisas que foram também construídas. E aí, outra coisa que vocês estão vendo aí que são seres vivos. As árvores, muito bem. Na letra B, agora ele quer saber os componentes naturais que existem nessa fotografia, ou seja, os que vêm da natureza. E aí, gente, quais são que vocês colocaram aí? Quais foram? O solo, tia, muito bem. E o que mais? Talvez tenha uma coisa aí que vocês não estejam vendo, porém existe, que também é um componente natural, que nós falamos na aula passada e nós vamos continuar falando nessa. O ar, gente, estamos respirando. O ar é um componente natural também. Letra C. Existem componentes construídos? Ele quer saber se existe. E quais? Existe? Sim, existe sim. Quais são? As ruas que tem aí, muito bem. Os edifícios também. Todos são componentes construídos, ou seja, construídos por alguém. Estou gostando de ver, tá bom? Segunda questão. Observe o ambiente ao seu redor. Agora é lá na sua casinha, no seu ambiente. Quais componentes naturais você consegue identificar? E os construídos? E aí, gente? Voltando para o que são os ambientes naturais, os componentes naturais, que são os que vêm da natureza, nós lembramos de quem? Do solo, né? Ó, chãozinho que nós pisamos, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, são todos componentes naturais, ou seja, que vêm da natureza. E os que são construídos? E aí? O que vocês colocaram aí? Nesse caso dos construídos, gente, é uma forma geral, é mais pessoal, porque aí cada casa deve ter algo construído, então você é que ia identificar. O natural, como vem da natureza, é algo que a gente já sabe mais ou menos quais são eles, que foi o que a tia falou. Os construídos vai depender do que tem aí na sua casa, porque é baseado no que você está vendo ao redor de você, ok?
Vamos lá para a próxima questão. Terceira, você ia pintar os espaços com os símbolos de acordo com a legenda. E depois você vai identificar quem era esse componente do ambiente. Quando você pintou, gente, quais foram os componentes que apareceram aí para você? Que ele pergunta assim, ó, quais são os componentes não vivos que você encontrou? Ou seja, que não tem vida. E depois você ia classificar ele em naturais ou construídos. E aí? Quando você pintou, você achou o que aí? Ah, tia, eu achei uma árvore, ok. Ah, tia, eu achei um banco, ok. E achei a água. Mas o que ele quer, gente? Ele quer apenas os componentes não vivos. Ou seja, que não tem vida. Então, apesar de você ter achado 3 coisas aí, você não vai botar as 3, porque ele só quer saber quem? Os não vivos. E quais foram os não vivos que você encontrou aí? A água, né? Quando você pintou, a água aqui do lago, né? E o banco. Tia, posso botar a árvore? Não pode, porque a árvore ela não é um componente construído. Ou seja, aliás, ela não é um ser não vivo, muito pelo contrário. A árvore ela tem muita vida, ela é um ser vivo. Então, você não poderia colocar a árvore, certo? Aí ele quer saber, classifica esses componentes em naturais ou construídos. Qual seria desses dois o componente natural, ou seja, que veio da natureza? E aí? A água aqui, né? Que vocês acharam, do laguinho. Sim, ele seria um componente natural. E qual seria o componente construído? O banco, muito bem. Certíssimo, o banco é um componente construído. Vamos lá para a nossa próxima página. Lá na página, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, 206, lá do Plus, lá atrás do livro. Deixa eu vai localizar aqui para ela também, tá bom? Página 206. Na verdade, nem é o Plus, é a continuação, é o que você aprendeu diante de tudo que nós estudamos. Olha só como ele diz aí, ó, complete o texto nos quadros. Aqui ele fala ambiente é formado por... O ambiente é formado pelo quê, gente? Pelos componentes o quê? Naturais. E pelos... Qual é a palavrinha que está faltando aqui? Componentes construídos. E pelos seres humanos. Muito bem. E aqui ele queria que você desse exemplos desses componentes naturais, dos componentes construídos e dos seres humanos. Nessa parte aqui, gente, as respostas são pessoais, porque tem vários, né? Tem vários componentes naturais, tem vários componentes construídos e tem vários seres vivos. Então, você poderia botar uma sugestão de resposta, por exemplo. Componentes naturais, você poderia botar a água, o solo, o ar. Só alguns exemplos, tá bom? Não significa dizer que só podem ser esses. Aqui, os construídos, você poderia botar casas, prédios, bancos e assim outros exemplos também. E os seres humanos, aliás, seres vivos, desculpa, eu falei seres humanos ali, gente, mas é seres vivos, tá bom? Quem seriam os seres vivos que nós estudamos? Quais foram? Plantas, né? Então, você poderia botar uma diversidade de tipos de plantas também, que estaria correto. Os seres humanos, algumas espécies de animais, você poderia botar aí, ou então botar só animais. Mas aí, se você bota só animais, você está englobando todos os animais. Então, você poderia dar alguns tipos de animais também, tá bom? Que estaria correto do mesmo jeito. Feita a nossa correção, vamos para a segunda. Você ia fazer um desenho em que você pode observar 2 componentes construídos. Um que foi construído pelo ser humano e o outro outro por outro ser vivo. No caso, nós vimos na aula anterior que não só os seres humanos são capazes de construir, os animais também. Então, você poderia ter desenhado o que aqui? O ser humano já constrói várias coisas, então tem uma diversidade de construções que você poderia ter feito aqui. Casas, prédios, lojas, né? E o outro ser vivo, quem poderia ser? Vamos lembrar um pouquinho do que nós estudamos na aula passada? Nós vimos que os passarinhos, eles fazem o seu ninho. Então, ali, o ninho dele é um ambiente construído pelo animal, não é não? Então, você poderia desenhar ali o ninho de um passarinho. Outro animal.
A aranha, ela faz a sua teia, então também é um ambiente construído. E dentre outros, gente, que vocês possam estar colocando aqui. Esse desenho, ele é seu. Depois você ia escrever uma legenda para o seu desenho. Lembrando mais uma vez, em relação à legenda, ela vai servir justamente para a gente saber do que está se tratando aquela imagem, né? Porque às vezes eu sei o que aquela imagem está querendo dizer, mas às vezes como outra pessoa pode estar vendo e ela pode não entender o que é aquilo ali. Então, a importância da legenda. Então, você faz o desenho e escreve a legenda do desenho, ok? Isso aqui é uma coisa também pessoal, certo? E aí nós vamos, né, para o nosso assunto, novamente, só que agora mais específico. Aqui ele vai falar dos componentes naturais. Ele diz aqui que os componentes não vivos, ou seja, aqueles que não têm vida, eles podem ser construídos ou naturais. Ah, tia, tu disse isso na aula passada. Sim, agora nós vamos só adentrar mais profundamente quais são esses ambientes, tá bom? Aí veja a seguir alguns componentes naturais. Olha só, no livrinho de vocês, lá na página 184, tem essa imagem, onde ele vai falar do ar, da luz solar, do solo e da água, que são os 4 elementos da natureza. E aí hoje eu vou falar de cada um deles aqui de uma forma geral, e hoje nós vamos falar especificadamente da luz solar, tá bom? Aqui ele vai dizer a importância de cada um deles, porque todos eles são importantes, principalmente porque veio da natureza, né? Mas são todos componentes não vivos, ou seja, não tem vida. Bora lá. O ar, ele diz, para que serve o ar, gente? Para que a gente precisa do ar? Será que ele é importante? Sim, é muito importante. O ar serve para a gente respirar. Olha só, na maioria dos seres vivos. O solo serve para quê, ó? Para a gente pisar, para a gente plantar. Lembra que a tia falou que o solo ele não serve só para plantar? Ele serve para construir coisas nele, serve para a gente plantar, serve para a gente caminhar. E aí ele diz aqui, ó, é a superfície do planeta. As plantas se fixam no solo. Animais como o tatu e as formigas constroem seus abrigos no solo. Olha aí mais um exemplo de animais que constroem também, né? Olha aí o tatu e a formiga. Mais um exemplo daquela questão anterior que você também pode fazer o desenho. E a luz solar, gente, para que serve? Por que é tão importante a luz solar? Olha o que ele diz lá. Que ilumina e aquece o nosso planeta. A Terra, aliás, nosso planeta Terra. As plantas precisam da luz solar para produzir o seu alimento. Lembra que nós já falamos sobre isso também, que as plantas precisam de água, precisam do solo e precisam da luz solar e precisam do ar também para que ela possa se desenvolver, não é isso? E por último a água, não menos importante, muito pelo contrário, importantíssima. Ela serve para quê, ó? Precisa da água para sobreviver. E a água também é um ambiente no qual habitam muitos seres vivos, porque tem animais, por exemplo, que vivem dentro da água. Nós temos também as plantas aquáticas, que tudo isso são seres vivos. Então, além de ela servir para a gente sobreviver, tem seres vivos que vivem nessa água, ok? Aí ele faz um questionamento da página 184, que vocês vão fazer. Você já reparou que a noite é geralmente mais fria que o dia? Aí ele pergunta, por que você acha que isso acontece? E aí vocês vão parar para pensar. Porque daí a importância da luz solar, gente. Por que será que a noite geralmente é mais fria do que durante o dia? E aí? Isso é uma pergunta que tem no livro de vocês e que vocês vão me dar a resposta depois, tá bom? Vamos para a próxima. Olha aí ele vai dar exemplos de algumas coisas que a gente percebe o ar. Porque como eu falei para vocês, embora eu não veja o ar, eu sinto o ar, até porque eu respiro, não é isso? Olha só, ele dá exemplo aqui, ó, o balanço, o menino aqui construindo e na verdade tem um ar em volta, ó, as bolinhas, o rapazinho ali, ó, todos esses exemplos aqui, gente, a gente percebe a presença do ar. A gente não vê, mas a gente sente. Outro exemplo aí de solo, ó, plantar. A tia falou também, né, que não é só para plantar, a gente pode pisar também. Por isso que a tia trouxe o exemplo de plantio, mas trouxe exemplos de seres vivos que estão usando esse solo para pisar, não é isso? Olha só, tem aqui um laguinho também,
tem a árvore, né, que foi plantada, ali uma casinha, isso aí tudo são as utilidades do solo. E a luz solar, que essa é bastante importante também, né? E é com ela que a gente vai aprofundar mais o assunto, tá bom? Aqui a tia tá dando só uns exemplos. E a água, ó, beber, lavar as mãos, cozinhar os alimentos, que também mais na frente nós vamos adentrar melhor na água. E aí nosso assunto mais específico, que é a luz solar. Vocês vão pegar de novo o livro de vocês e abrir na página 185, vocês vão ver essa imagem, onde ele vai falar para que serve essa luz solar. Ele diz que quando você olha para o céu durante o dia, a gente vê o sol. A luz e o calor do sol são fundamentais para manter a vida no planeta. Vocês já imaginaram, gente, se não tivesse o sol? Será que existiria? Por que ele diz aqui que o sol ele é fundamental para manter a vida no planeta Terra? E aí? É porque sem o sol, gente, seria tudo frio. Será que a gente ia aguentar tanto frio? Por isso que não existiria nem vida. O sol ele serve para quê? Para aquecer, para não ser nem tanto frio nem tanto calor, apesar de a nossa Teresina ser bastante quente. Mas é necessário, porque se não existisse o sol, viveríamos sempre no frio e ninguém aguenta viver eternamente no frio. E um frio muito frio, né? Esse frio de algumas cidades que tem aí, não. É um frio mesmo de congelar. Então, no caso, nem existiria vida no planeta, não é isso? Aí ele diz, ó, o calor do sol é uma das causas de a temperatura em nosso planeta ser amena. Se não fosse por esse calor, a Terra seria tão gelada que não existiria vida nela. Olha, foi o que a tia acabou de falar, não é isso? É por isso a importância do sol, para aquecer. O sol também ele é essencial para as plantas. Por quê? Porque elas precisam dessa luz solar. Além de quê que ela precisa mais? Ela precisa do ar, da água, para quê? Para produzir seu alimento. Lembra que nós falamos que todo e qualquer ser vivo ele precisa se alimentar? Claro, são alimentações diferentes, mas eles precisam. E a planta, justamente, para ela produzir esse alimento, ela precisa de tudo isso, do sol, e a luz solar, do ar e precisa da água. Por isso, quando a gente vai plantar uma plantinha, a gente nem pode botar ela sempre no sol, mas também não pode botar ela sempre na sombra. Ela precisa receber essa luz solar, ela precisa receber a água e precisa receber o ar. Não pode plantar em lugar fechado, que não tem iluminação nenhuma. Mas a iluminação que a tia fala é a luz solar, tá bom? Não é iluminação de luz mesmo, de lâmpada não, ok? E aqui ele vai dar um exemplo, olha só. Ele mostra aqui uma imagem e ele diz que a luz do sol é essencial para o desenvolvimento das plantas, ou seja, para que a planta possa crescer. Outra, as plantas elas servem de alimento para muitos animais. Então, se a planta desenvolve, ela é capaz de servir como alimento para outros seres vivos, que no caso, alguns animais. E aí, ele vai falar aí, ó, que a grama, que também é uma planta, né, é uma espécie de vegetal, enfim, ele precisa da luz solar para produzir seu próprio alimento e assim crescer e se reproduzir. Lá vem a capivara, que vai precisar dessa grama para se alimentar e manter-se forte e saudável e, por sua vez, serve de alimento para o carrapato. Olha só, é um precisando do outro, é uma cadeia alimentar, né? A capivara come a grama e o carrapato se alimenta da capivara, que ele está dizendo aqui, né? Aí o carrapato é alimento do chupim. O que é esse chupim? É uma ave que também se alimenta de alguns frutos. A luz solar afeta, então, todos os seres vivos. Veja, gente, o passo a passo. A luz solar veio aqui, ó, para a grama. A capivara se alimentou da grama. O carrapato se alimentou da capivara. O chupim se alimentou do carrapato. E esse chupim se alimenta de outras frutas, né? De outros frutos, no caso, que tudo isso aí são seres vivos. Tá vendo como é um se alimentando do outro, um dependendo do outro? Veja aí a tamanho da importância da luz solar no nosso dia a dia. Nós vamos responder as páginas 184, 186, 263 e 264 do volume 2 do nosso livro Farias Brito. Aqui a segunda questão, ele pede que você imagine como é que seria o planeta Terra sem a luz solar, sem a luz e o calor do sol. Depois você vai fazer um desenho representando como você imaginou
que seria esse planeta Terra, certo? Aí ele faz a pergunta de novo: se o Sol deixasse de emitir essa luz e calor, todas as plantas e os animais seriam afetados? E aí? Nesse caso aqui a gente vai só pensar, então a gente vai até falar. Sim, seria sim. Se todos os seres vivos dependem da luz solar e se as plantas e os animais são seres vivos, claro que eles seriam afetados, né, gente? Terceira questão, ele pergunta, ele diz que em dias ensolarados não é aconselhável levar cachorros para passear nas horas mais quentes, porque como eles não usam nenhum tipo de proteção, pode queimar as patinhas dele, né? Aí letra A ele pergunta, o que esquenta a calçada ao longo do dia? Na letra B, caso você saia com o cachorro para passear e o dia fique quente, como proteger as patas do seu animal das queimaduras? Você vai marcar um X no que você acha que é correto, tá bom? Qualquer uma das opções aí, você vai ler e vai saber qual é a mais conveniente para ser marcada. Lá na primeira questão, que é da página 263, você vai ter dizendo que a Mariana fez uma viagem para conhecer diferentes ambientes no Brasil. E aí ele diz que nos itens a seguir tem algumas imagens, né, que ela registrou. E ela se encantou pela Amazônia. Ele quer saber, ele pede que você escreva o nome dos elementos que existem em cada ambiente. O que é que você está vendo nesse ambiente, ok? Tanto na letra A como na letra B. E depois você vai escrever os nomes dos seres vivos que fazem parte desses ambientes que está sendo mostrado na questão. E na página 264, a última, né? Tá mostrando aí, ainda falando da Mariana, que ela adorou conhecer as praias do Rio de Janeiro. Olha só o ambiente que está sendo mostrado aí. Está dizendo que é possível encontrar seres vivos e componentes não vivos. Quer que você classifique. Você não vai marcar nada não. Você vai botar 1, 2 ou 3. Vai botar 1 onde for ser vivo, 2 onde forem componentes construídos e 3 onde forem os componentes naturais. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho, né, o vídeo para ver novamente. Ou peça ajuda do papai e da mamãe, mas não fique na dúvida. Tá bom? Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula.